Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar de identidade de género. Vamos falar do trabalho de Maria Helena Costa com o seu trabalho Ideologia ou Ciência e Identidade de Género. Portanto, o seu último trabalho. E vamos hoje então debruçar-nos sobre o que é a ideologia de género, mas antes quero aqui agradecer à própria autora do livro, Maria Helena Costa, que é a presidente da Associação da Família Conservadora e também ao diretor do Instituto Trazeno, Miguel Nunes Silva, por me ter feito chegar o manuscrito e também por fazer parte também desta luta com o grande trabalho do Instituto Trazeno e da própria também de Maria Helena Costa, Associação da Família Conservadora, de fazer parte desta luta contra as forças que querem destruir a família e que também querem atingir as nossas crianças. Com isto, quero então entrar no sujeito deste vídeo e vamos então começar esta análise do trabalho. Eu analisei o trabalho e devo dizer que talvez este seja talvez o melhor trabalho de Maria Helena Costa, que é, como se sabe, a presidente da Associação Família Conservadora e tem feito um excelente trabalho em Portugal sobre esta área, dentro da ideologia de género, e também tem escrito já várias obras, como uma obra que eu aqui apresentei no canal, portanto, uma defesa do superior interesse das crianças, portanto, é a hora dos pais. Aqui podem ir também ao canal ver uma das obras que a autora também escreveu, já bastante interessante por essa altura, mas devo de dizer que agora este trabalho é um trabalho muito bem conseguido. Parabéns para esta autora. E porquê? Porque este trabalho, além de, digamos assim, nos explicitar de forma bastante esclarecida o que é a ideologia do género e também uma excelente análise sobre a lei aqui em Portugal, portanto os vários artigos da Constituição da República Portuguesa, e podemos ver que neste trabalho a autora faz aqui uma excelente análise sobre as várias leis, desde a geringonça, atenção, desde o governo da geringonça, e parabéns mais uma vez. Vamos então começar esta análise com, portanto, eu vou fazendo aqui, portanto, a leitura de alguns apontamentos meus que tirei do trabalho e também alguns comentários, sempre dentro do objetivo do trabalho, mas antes quero dizer aos amigos do canal, aqui do canal Ocidente Nerd e Livros, YouTube, que subscrevam o canal, os que ainda não subscreveram, e também quem quiser pôr likes e comentários pode fazer, e também que possam divulgar este vídeo, porque isto, meus amigos, é um combate. Nós estamos perante um combate cultural, um combate espiritual. Isto é um combate, e este combate diz respeito também às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E eu, como sendo pai também de uma menina, também sei as dificuldades que todos nós estamos a atravessar e sei perfeitamente que este combate é importantíssimo. E é a família que é, portanto, o alvo principal desta batalha, digamos assim. E eu quero dizer o seguinte, antes de entrarmos, portanto, na análise do trabalho. Nós temos aqui dois campos, a educação e o ensino. E eu quero aqui dizer que a educação, para que a vida
de uma criança, de um adolescente e de um jovem adulto seja uma vida bem conseguida, a educação passa pela própria família. E a família é o pai e a mãe. E o ensino passa pelas escolas. Então aqui nós temos a educação para a família e o ensino nas escolas. E é exatamente isso que o inimigo quer atingir e quer destruir, fazendo com que o papel do pai e da mãe, a educação, seja transferido para a área das escolas, ou seja, do ensino. Porque se as crianças e se os adolescentes ficarem, digamos assim, refém de uma educação do Estado, porque é o Estado que programa, portanto, o ensino escolar, então é muito mais fácil as crianças e os jovens caírem, digamos assim, nas garras das ideologias destas forças políticas, que muitas vezes são forças da esquerda e da extrema-esquerda, e que tentam incutir na mente das crianças uma formatação ideológica. E seguindo este raciocínio, eu quero aqui ler, portanto aqui da Constituição da República Portuguesa, e, meus amigos, é preciso ter a Constituição à mão, principalmente na análise do trabalho de Maria Helena Costa, ter a Constituição à mão e conhecer muito bem os nossos direitos, nós, cidadãos da República Portuguesa, conhecer bem os nossos direitos e, com base nestes direitos, faço aqui mais uma vez o apelo ao artigo 37, no sentido de tudo o que vai ser dito aqui, que pertence ao trabalho de Maria Helena Costa, sobre a defesa deste artigo sobre a liberdade de expressão e informação, aqui para o canal, fazendo aqui apelo, porque há alguns temas que são um pouco polémicos, como é óbvio, não é? Derivado ao sistema em que nós vivemos hoje, e também, sobretudo, o artigo 36, que diz respeito à família, ao casamento e à filiação, mas vamos aqui ver principalmente a linha, o ponto 3, e principalmente o ponto 3 e o ponto 5, que diz assim: os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos. Artigo 36, a linha 3. E na linha 5 temos, portanto, os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. Nós temos, portanto, proteção da Constituição da República Portuguesa. Então, a família pertence à educação dos filhos e às escolas pertence o ensino das várias matérias, aquilo que nós costumamos dizer, aprender a ler, a escrever e a contar, a base do ensino, e depois todas as outras matérias até chegar ao ensino secundário e superior. Então, dito isto, vamos agora à análise do trabalho. Vamos tentar fazer isto de uma forma clara e concisa, para que aqui os amigos do canal possam desfrutar aqui deste trabalho. E atenção, este trabalho é um manual. Isto é um manual de defesa. É um manual primeiro para os pais, depois, claro, para a sociedade civil, para as associações, para as igrejas, para todos os conservadores também aqui do canal. É um manual de defesa que nós temos contra estas ideologias que estão a tentar entrar dentro das nossas escolas, e também não só, vamos ver também que existe mais canais, quando eu digo aqui canais culturais, que tentam chegar às nossas crianças também, e que o perigo das ideologias, vamos ver também bem esta palavra, ideologia, portanto, o perigo das ideologias, que a própria Constituição da República, como nós vamos ver, é clara naquilo que nos diz, que não pode haver, portanto, o Estado não pode doutrinar com ideologias,
nas escolas, nós vamos ver isso mais para a frente, mas é contra isso que nós temos que lutar, porque principalmente no governo da Geringonça, com o Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda, com o PAN, com o PCP, agora temos o LIVRE, não é? Mas com esses partidos políticos houve uma tentativa de, digamos assim, quase que impor ideologias às crianças. E é exatamente isso que trata aqui este trabalho. Ideologia ou ciência, vamos ver porque é que a identidade de género e aquilo que eu chamo, e que a Maria Helena Costa também chama, ideologia de género, se é uma ciência ou se é apenas uma ideologia. É esta a grande pergunta inicial deste trabalho e vamos ver isso tudo com calma. Então, primeiro quero aqui dizer, a título da introdução, nós, todos os cidadãos, as famílias, os cidadãos, nós não somos construções sociais. Porque este tem sido, portanto, a ideia central destas forças que querem impor estas ideologias é a famosa expressão, não é? Nós somos construções sociais. É com isso que se baseia toda a filosofia, digamos assim, de desconstrução, não é? Não vou entrar muito agora nestes conceitos, vamos seguir apenas o trabalho. Mas nós não somos construções sociais como estas forças de esquerda e de extrema esquerda dizem. Nós somos seres biológicos, seres culturais, seres religiosos ou espirituais e também seres históricos. Depois, na parte final, na conclusão, irei explicar isso um pouco melhor. Mas é para nós vermos como nós temos uma série, digamos assim, de bases, vou chamar isso bases, que nos faz ser, portanto, aquilo que somos, não é? Então, começamos a entrar no trabalho. Aqui vamos ler, portanto, um versículo bíblico, segundo a Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz: como serão os homens nos últimos dias? Como é que vão ser os homens? Aqui a palavra homem refere-se a toda a gente. Crianças, mulheres, pais, mães, toda a gente. Como serão os homens nos últimos dias? E aqui podemos ver essa transformação dos últimos dias em que a vontade psicológica quer se sobrepor à realidade esta que é biológica e que é material. Mas a vontade psicológica não se pode sobrepor sobre o material e sobre o biológico. E nós vamos ver isso conforme iremos avançando com o trabalho de Maria Helena Costa. Então, um prefácio fantástico de Pedro Afonso, que é um médico psiquiatra, que vai da página 9 à página 12. Portanto, excelente este prefácio, e devo-de dizer que este manual, autêntico manual para o conservador, eu penso que, não sei se o trabalho está à venda agora em todas as lojas, mas eu penso que é importante nós adquirirmos este trabalho, tentarmos comprar este trabalho, porque, como eu disse, este trabalho é um manual de defesa que nós temos que ter, que toda a família tem de ter este manual. Então, quem ousa criticar a ideologia de género é perseguido, desqualificado, prejudicado na sua carreira. Cancelado, nós sabemos bem o que é o cancelamento. É uma frente ideológica de intolerância totalitária. Esta frente que nos cancela. Apoiada no politicamente correto, uma corrente sectária de pensamento único. Até aqui nós já sabemos bem disso. Este canal fala muitas vezes disso. Está aqui na página 9. Mas é para nós vermos que, primeiro, quem ousa criticar esta ideologia é logo posto de parte. E nós sabemos hoje que quem critica estas ideologias são logo reduzidos a extremistas. Não é? A famosa redução ad Hitlerium, de que nos falava Leo Strauss, não é? E depois Hannah Arendt também. Portanto, reduzir o adversário a extremista.
Então, que é uma das defesas dessas forças políticas para tentar neutralizar qualquer reação contra estas ideologias. Então, a questão da disforia de género. Atenção, eu vou explicar isto tudo, nas palavras da Maria Helena Costa. A disforia de género é o centro do problema, não é? Aquilo que muitas crianças e jovens adolescentes estão a passar, e vamos ver o que é. Portanto, vamos fazer muita atenção a essa expressão, a essas duas palavras, disforia de género, e a proibição dos tratamentos psiquiátricos e psicológicos que podem ter consequências muito negativas segundo esta visão, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a disforia de género não se quer correlacionar esta situação, vamos ver o que é com mais pormenor, com um problema do foro psicológico. Muitas vezes quem faz isso hoje em dia na nossa sociedade não é bem visto, não é bem visto, não é eticamente correto segundo esta ideologia, e então muitas vezes como é que se trata a disforia de género? É justamente por meio de tratamentos, cirurgias, incentivo a manter esta situação, que é isso que nós vamos ver. Então, como eu disse, este livro é um manual de defesa contra uma ideologia radical que se opõe à visão integral da pessoa e da sexualidade humana, para o qual o corpo é parte integrante da pessoa e não um objeto manipulável pela cultura e pela ideologia, aquilo que eu disse. Nós somos um corpo, primeiramente, nós somos um corpo biológico. Nós não somos uma construção social. Porque se eu fosse uma construção social, eu poderia ser aquilo que eu quisesse. Uma árvore, um cão, um gato, uma casa, uma parede. Eu poderia querer ser aquilo que eu quisesse. Porquê? Porque seria a minha vontade que iria primar, digamos assim, sobre a minha realidade objetiva, que é ser um corpo material, um corpo biológico, não é? Então, portanto, isto aqui na página 12 temos, portanto, manual de defesa. Aqui, mais uma vez, eu mostro o livro, não é? Portanto, identidade de género, ideologia ou ciência. E devo dizer que este livro, mais uma vez, está muito bem conseguido. Da Oficina da Escrita, com cerca de 314 páginas e editado este ano, em 2025. Então, a introdução, página 14. A disciplina de Educação Sexual, de 1984, portanto, nós aqui vamos ver em termos históricos tudo o que aconteceu aqui no nosso país, aprovada em junho de 2009, com a Lei número 60/2009, com boas interações para dar conhecimentos biológicos e pedagógicos às crianças. Mas na realidade, vejam bem, é um programa da APF, Associação de Planeamento Familiar, que vamos ver muito bem o que é isto. Em inglês, da Planned Parenthood. Sempre que vocês ouvirem falar nesta organização, Planned Parenthood International, já sabemos que quem está por trás são os grandes financeiros, George Soros, Bill Gates, a Fundação Bill Gates e toda esta gente, Warren Buffett, toda esta gente, que o objetivo é, portanto, se nós formos a ver bem o objetivo, é a dissolução da família. Nós vamos ver com o aborto e com várias coisas, nós vamos depois perceber um pouco melhor esta situação. Página 15. A sexualização e a erotização das crianças é o que está por detrás deste programa. Portanto, a cultura LGBT, por aí fora, mais, eu aqui vou utilizar mais a palavra woke, para não haver aqui tanto problema no canal, mas os meus amigos já sabem que quando eu aqui falar em woke, LGBT, cor do arco-íris, é a mesma coisa. Então, a cultura woke entrou nos currículos escolares, em todos os ciclos de ensino, e faz parte daquilo a que chamamos guerra cultural, que tem vindo a ser travada contra os pais. Portanto, esta guerra cultural é contra nós, os pais, que está a ser travada.
Portanto, a lei de 2008, lei 38, que introduziu a ideologia de género, tudo o que eu estou aqui a ler portanto, é do trabalho, é do Foro do Trabalho da Maria Helena Costa. Portanto, a lei de 2008, lei 38, que introduziu a ideologia de género na escola e permitiu que menores de 16 anos mudassem de sexo. Página 15. Vejam bem, começam já, por meio das leis, a introdução desta ideologia. Os guiões de género e cidadania, referencial da educação para a saúde, o famoso PRESS, que os meus amigos já ouviram falar, portanto, o famoso PRESS e o Manual Kinder e o direito de ser na escola, que vão também instruir os professores. Portanto, página 15. Nós temos que ver, porque há aqui um historial grande de tudo isto, que se amplificou, porque isto não vem só da Geringonça, já vinha atrás, mas amplificou-se com o governo da Geringonça. Página 16. Ultrapassar o preconceito de que o sexo é binário. Vejam bem como vão ser utilizadas as expressões. E aqui temos a situação da linguagem. Muita atenção, como a linguagem tem aqui um papel importantíssimo na formação do pensamento do cidadão. Muitas vezes utilizado pelos professores, pelos programas das escolas, pela comunicação social, pelos meios culturais. Então, ultrapassar o preconceito de que o sexo é binário, os pronomes de género, ele, eles e o género fluido, vamos ver o que é o género fluido, tudo maravilhas desta ideologia totalitária. E se as crianças quiserem, os pais nem precisam saber disso. Ou seja, quanto menos os pais souberem o que é que se passa na sala de aula com estes programas, melhor para toda esta gente que está a tentar impor esta ideologia. Vejam bem como é que as coisas acontecem. Então, as associações que promovem a ideologia de género, os ativistas da CIS, que é a Comissão para Cidadania e Igualdade de Género, e os especialistas de serviço, os tais especialistas das TVs e dos jornais, página 47, forma um governo, um exército de progressistas, um autêntico exército de progressistas ao serviço da extrema-esquerda para nos impor estas ideologias, impor às crianças. É natural que os pais queiram proteger os filhos de todas estas lições impróprias para a idade, que nada tem a ver com o ensino. Aquilo que eu disse. Isto é educação. Isto é educar as crianças. E a nossa Constituição é clara. O Estado não pode ter esse papel de educar. A educação é com os pais, não é? Porque o ensino é ler, escrever e contar. E nós, no final, vamos ver ali também, para os meus amigos, alguns livros, poucos, mas alguns livros importantes que eu pus de parte, para também nos ajudarem, uma pequena bibliografia final, para nos ajudarem a entender um pouco melhor todo este assunto. Então, página 17. A esquerda progressista está a usar esta ideologia de género como um tanque de guerra. Já atropelaram o estabelecimento de ensino e estão a vir para as nossas casas. Este livro é uma barricada. Este trabalho, este manual, é uma barricada, uma defesa para os pais. Então, página 16. O que é a ideologia de género? Aqui, com a sigla, as maiúsculas, I grande e o G de gato grande. Portanto, ideologia de género. Como é que se tem vindo a impor? Ponto de interrogação. Vamos aqui da página 19 à página 29. Contra a percepção e o bom senso que obriga cada pessoa a ver não aquilo que vê, mas aquilo que alguns querem que se veja. Aqui há uma batalha, portanto, há uma batalha entre a realidade e o imaginário. A vontade do imaginário que vai primar sobre a realidade das coisas. Porque é assim que estas forças funcionam.
Ou seja, eu vou dizer que sou algo que eu não sou, mas vou dizer que sou, e os outros vão ter que reconhecer este meu direito. Isto é uma das principais, digamos assim, ideias centrais desta ideologia. A vontade que se sobrepõe à realidade. Nós temos que fixar isso. Para entender aqui este manual, nós temos que fixar bem isso. A vontade individual se vai sobrepor sobre a realidade das coisas. Tem sido, aliás, uma das premissas do liberalismo progressista, que tenho um vídeo que explica isso. Então, contra a percepção e o bom senso, o senso comum, que obriga cada pessoa a ver não aquilo que vê, mas aquilo que alguns querem que se veja. Vejam bem. Então, a desconstrução do homem biológico pela construção social. Lá está, por exemplo, aquilo que a Simone de Beauvoir dizia: não se nasce mulher, torna-se uma mulher. Ora, isto é um erro, porque senão posso dizer que aquele cão nasceu um cachorrinho, mas ele vai se transformar num homem ou numa mulher. Portanto, as coisas não funcionam assim, porque em termos de construção social, então eu posso dizer tudo aquilo que eu quiser, porque é a minha vontade. Se eu quiser que o meu cachorro ou o meu gato amanhã sejam pessoas, eu vou pegar no gato e no cão, vou levá-los, portanto, à loja do cidadão e vou dizer: olha, meus amigos, este está aqui um cão, está aqui um gato e vocês têm que fazer o cartão de cidadão ao meu gato e ao meu cão, porque a minha vontade quer que este gato e este cão a partir de agora vão ser pessoas. O meu cão vai deixar de chamar-se Snoopy e vai passar a chamar-se António. E o meu gato vai deixar de chamar, sei lá, Riscas, por exemplo, e vai chamar-se Manuel ou Manela. Pronto. E vocês vão ter que fazer isso. Vão ter que fazer o cartão de cidadão, porque a minha vontade se sobrepõe à realidade. Isto é um exemplo extremo, não é? Isto é um exemplo extremo, embora em alguns países já aconteceu casos assim muito semelhantes. Isto é um exemplo extremo, mas é onde caminha esta ideologia. A vontade que se sobrepõe sobre a realidade. Então, a ideia dos textos marxistas de que tudo é uma construção social, já vimos isso, página 19, ideias que estão a ser impostas às crianças no ensino, desenhos animados, séries televisivas, filmes, publicidades, internet, redes sociais, TikToks, por aí fora. Tudo o que é humano, família, sexo, relações humanas, são tudo construções sociais na mente destes ativistas que tentam, digamos assim, impor esta ideologia. Então, o Manifesto Contrasexual, na página 20, de Beatriz Preciado. Atenção, porque já tinha analisado muito esta autora, Beatriz Preciado, que tem um papel importantíssimo nesta disseminação desta ideologia. Um dos textos canónicos da ideologia de género. Portanto, o que é que ela nos diz? Só há género, comportamento social. Reparem como a sociologia, o comportamento social, a construção social, eles utilizam, aliás, na metade do século XX, a seguir à Segunda Guerra Mundial, explodindo nos anos 60, principalmente nas revoluções dos campos norte-americanos e do Maio 68, a disciplina da sociologia, para vos dar um exemplo, tenho ali 3 ou 4 manuais, não vou agora buscar, elas estão carregadas destas ideologias de sexualizar as crianças e também do antirracismo. Porquê? Porque a sociologia, as ciências sociais, é o terreno mais propício para se poder utilizar estas ideias, essas ideologias. E depois, por meio da sociologia, se constrói disciplinas, não é? Como, por exemplo, cidadania e desenvolvimento, que também estão completamente imbuídas destas ideologias. E nós vamos ver o papel da ONU, da União Europeia, tudo isso. Então, onde é que nós estamos? O homem é um homem, a mulher é uma mulher. Portanto, pode-se fazer as operações que se quiser. A biologia e o ADN não se dobram às vontades nem às ideologias, meus amigos. Página 21. A ideologia de género está a ser imposta por meio da manipulação da linguagem. Vou repetir esta frase daqui da Maria Helena Costa, porque é importantíssimo. A ideologia de género
está a ser imposta por meio da manipulação da linguagem e do controlo da comunicação social, porque isto muitas vezes é usado nos meios de comunicação. Página 21. Então, eu aqui, isto é uma expressão minha, não é uma expressão da Maria Helena Costa, mas eu vou utilizar para tentar explicar aos meus amigos. A caixa fóbica. O que é a caixa fóbica? A caixa fóbica é uma coisa que, aliás, não fui eu que inventei. Quem fala muito na caixa fóbica é o escritor e político francês Philippe de Villiers, comentador da CNews, que é um político muito interessante, que eu acompanho de perto, Philippe de Villiers, e que nos fala da caixa fóbica. O que é a caixa fóbica? Vamos imaginar uma caixa e nesta caixa temos homofóbico, transfóbico, islamofóbico, todos os fóbicos que vocês quiserem. E mete-se isso tudo nesta caixa e a partir de agora, quem não estiver de acordo com este sistema pertence a esta caixa. Faz parte da caixa fóbica. Um pouco como a redução ao extremismo. Estão a perceber? Então, a criação da caixa fóbica, da linguagem, como eu disse, palavras que são utilizadas para todos aqueles que não concordam com isso, serem encaixotados nesta caixa. Temos as palavras como inclusão, amor, diversidade, ciência moderna. Tudo isso tem lavado o cérebro das populações. Uma autêntica lavagem que nós presenciamos, principalmente nos meios escolares. Nós vamos ver como o ensino primário, básico e secundário, principalmente o primário e o básico, são completamente também já atingidos por esta linguagem. Por meio dos professores que falam com essa linguagem, de cartazes, de publicidade, manuais, tudo isso. Portanto, os influencers que usam a comunicação social para fazer avançar a agenda. Exemplo, o Manual Kinder e a disciplina Cidadania e Desenvolvimento são só mais um meio para inculcar a ideologia de género a toda uma série de narrativas progressistas da esquerda na mente das crianças. Página 24. Quem se opõe à ideologia de género é cancelado, que é a chamada nova censura. Página 27. Tudo isso aqui explicado no manual de, portanto, Maria Helena Costa. Página 28. Temos então aqui 4 premissas que podemos aqui ler. Primeiro, manipulação da linguagem. Segundo, constante propaganda nos meios de comunicação. 3, introdução da ideologia no sistema educativo. 4, imposição por meio de leis apresentadas e aprovadas por maioria partidárias da esquerda na Assembleia da República. Principalmente, como vamos ver, nas chamadas especialidades. Agora, vou agora enunciar os capítulos, não é? Para nós compreendermos um pouco o desenvolvimento deste livro. Este livro está muito bem feito, mais uma vez eu tenho que dizer, porque ele nos nos mostra a cronologia das coisas, como tem sido introduzida esta ideologia, em Portugal, em termos da sua cronologia, ao longo das décadas. Também nos mostra como a ONU tem digamos assim, tendo um papel importante no envio destes programas para, por exemplo, os vários Ministérios da Educação e também para a própria Comissão Europeia, como a Comissão também tenta, digamos assim, implementar estas ideias. Então nós vamos ver a ONU e a implementação do conceito feminista de género. Pois no fim, nos livros, vamos ver ali uns livros interessantes. Página 31 à página 35. 4 anos depois de Judith Butler, é importantíssimo este nome, vocês têm que apontar, Judith Butler, que é uma das principais. Portanto, 4 anos depois de Judith Butler ter lançado Problemas de Género, que é um livro, a palavra género chega à Conferência da ONU, em 1994, e na Conferência do Cairo, página 31. Tudo isso está aqui, meus amigos, vale a pena a compra deste trabalho. Em 1995, na Conferência da ONU em Pequim, a questão de género foi aprovada pelas nações árabes e africanas, que até costumavam votar contra esta ideologia. Mas o que é que aconteceu? Sob pressão das nações europeias
e dos Estados Unidos da América, sob pressão, principalmente pressão económica, tiveram de fazer passar as questões de género. Reparem bem como as nações árabes e africanas, quando começou tudo isto, até costumavam votar contra, porque as nações árabes e as nações africanas e asiáticas também não querem nada disso, não querem estas coisas. Assim como também toda a Rússia não quer, do Vladimir Putin, assim como também a China, que é comunista, atenção, também não está muito favorável a estas ideias. Ou seja, isto tudo está a acontecer no meio ocidental, principalmente na Europa, porque agora com a governação de Donald Trump, nós também temos uma oposição. Então, tiveram que fazer passar estas nações sob pressão, porque precisavam desesperadamente de ajuda financeira. Ou seja, se não aceitassem, página 32, tudo isso está na página 32, se não aceitassem, então houve uma pressão sobre ajudas financeiras. Vejam bem como é que estas agendas estão a ser implementadas, não é? Ou foram implementadas ao longo das décadas, não é? Agora vamos ver uma frase de Judith Butler. Enquanto não dissolvermos a identidade sexual, o indivíduo não se emancipará da ditadura da natureza. Ditadura da natureza. Agora a natureza é uma ditadura, para aquilo que convém, não é? Porque se forem em relação às alterações, já não, a ditadura aí já não é uma a natureza, desculpa, aí já não é uma ditadura. Estão a ver como é que a linguagem aqui é utilizada? Ou seja, a natureza é uma ditadura se for o plano biológico. Aí é um problema. Mas se for alterações climáticas já não há problema nenhum. Estão a perceber? Assim, em 2017, em 235 escolas de Portugal, estamos agora a falar aqui em Portugal, deu-se início a um projeto piloto de educação para a cidadania que introduziu a perspectiva de género, mascarada de identidade. Tudo isso é sempre muito bem mascarado, meus amigos. O mundo ilusório do género. Não é coincidência que o crescimento do TikTok coincida exatamente com o crescimento exponencial de crianças que apresentam disforia de género. Já vou explicar melhor o que é que isso quer dizer. Página 38. O aumento de casos se deve à internet. Muita atenção a isso também. Temos aqui dois polos, o ensino nas escolas e a internet. A internet é o campo de batalha, meus amigos. Muita atenção aos pais com a internet e isto atinge-nos a todos, começando por mim. Página 39. Também as salas de aula, com estas novas teorias, têm aumentado a disforia de género. O que é ensinado na sala de aula, numa geração, será acreditado e praticado no governo e na sociedade na geração seguinte. Conhecem bem esta frase, eu tenho falado muito aqui isso no canal. Página 39. Então, a teoria da internet social, a teoria da interação social de Goffman, que é o autor, dos anos 50, de que os papéis sociais são o que as pessoas fazem e não o que são. Vejam bem, mais uma vez temos a mesma conversa da construção social. Portanto, é aquilo que eu faço é que é importante. Se eu agora quiser comportar-me como uma mulher, estão a perceber? Então é isso que é importante, é o comportamento que eu vou ter. Não é se eu biologicamente sou um homem. Estão a entender aqui a astúcia destas ideias, não é? Que é a tal teoria da interação social de Goffman. Abriu o caminho, tudo isto, esta interação, abriu o caminho para aquilo que hoje é um dado adquirido nos currículos académicos, de que os seres humanos são construções sociais. Página 48. Eu friso muito isto da construção social, porque se a gente desconstruir esta premissa, se a gente cortar isto, eles já não têm poder sobre nós, nem sobre as nossas crianças. Estão a perceber? Portanto, o amado da questão é este. É precisamente a construção social. Estão a perceber? Distinguindo a atração pelo mesmo sexo e a confusão de género. Orientação sexual vs identidade de género. Portanto, aqui na página 43 a página 46. A questão do significado da expressão orientação sexual. Ao contrário da atração sexual por pessoas do mesmo sexo, a identidade de género
não trata de reconhecer aspectos complicados da atração sexual, mas sim uma reinterpretação do que significa ser humano. Página 44. Então, nós não nos opomos às pessoas, aquilo que as pessoas querem, em termos sexuais. Cada um é livre de fazer o que quiser. Não há problema nenhum nisso. Nós aqui não temos problema com isso. Passamos a ter um problema quando começam a pôr em questão o que significa ser um ser humano e quando começam a impor. Ou seja, nós sempre tivemos a questão dos homossexuais nas sociedades, já desde o tempo da Grécia Antiga e muito antes, das antigas civilizações da Babilónia, da Assíria, e nunca houve problema nenhum, nunca houve imposição. O problema é quando as coisas passam, quando essas minorias, que têm todos os direitos a serem defendidas e não discriminadas, isto aqui não é o problema aqui, mas quando essas minorias passam a ser, digamos assim, a obrigação ou seja, quando as maiorias são obrigadas a estar sob o controle dessas minorias. É aqui que começa o perigo. Estão a perceber? Uma minoria tem que ser protegida, mas não pode ela tornar-se ela própria o perigo. Ou seja, oprimir uma maioria. Tem que haver um equilíbrio. Estão a perceber? Então aqui, na página 46, então vamos ver, na página 46, a ideologia de género é uma operação de engenharia social que alcançou a sua plenitude nos escritos da teórica queer Judith Butler e o seu trabalho Problemas de Género, Feminismo e Subversão da Identidade, e o outro trabalho Corpos que Importam, os Limites Discursivos do Sexo. Estão a perceber? Tudo isso tem sempre autores que escrevem livros para tentar condicionar a sociedade, não é? E agora chegamos ao advento da teoria queer e do transgenerismo. Portanto, o transgenerismo, portanto, vamos ver o que é. O ensaio Thinking Sex de Gail Rubin, Gail com Y, Gail Rubin, considerado por muitos como um dos documentos fundadores da teoria queer. Página 48. Manipulação da linguagem. Sexo vs género. Que vai da página 52 a 55. Estou aqui a resumir tanto o trabalho. O objetivo da propaganda, é alterar a percepção das pessoas sobre a realidade. Vejam bem, alterar a percepção das pessoas sobre a realidade. Página 50. O alvo é sempre deturpar a realidade das coisas. Portanto, a alteração da realidade dos factos por meio da linguagem. Muita atenção, uma linguagem criada, deturpada, modificada, também ela pode atingir a realidade. Estão a perceber? Isto já vem em termos filosóficos do nominalismo, mas já não vou agora falar sobre isso, não é? Portanto, página 53. É impossível mudar o sexo, nem com cirurgias ou tratamentos hormonais. Isso é muito importante o que eu vou dizer aqui. Isto aqui é muito importante aqui do manual. Muito importante. Os cromossomas XX permanecem XX e os cromossomas XY permanecem XY. Página 53. Mas, amigos, eu até podia ir mais longe. Falar em termos antropológicos, falarmos em termos arqueológicos e até vos dizer que nos próprios esqueletos se consegue ver um esqueleto masculino e um esqueleto feminino. Mas isso é outra conversa científica, não é para aqui. Portanto, isto não se muda. Nasce-se homem ou nasce-se mulher. É um facto biológico. Depois existem situações, que eu vou chamar situações especiais, tendências hormonais, coisas desse género, que nós não estamos aqui a pôr em causa, mas que são coisas específicas. Mas o natural, assim como a água bebe-se, assim como uma planta é uma planta e um animal é um animal, não são a mesma coisa, também esta situação é igual, meus amigos. Então, página 55. Na sua gênese, a batalha da ideologia de género é uma batalha sobre o próprio significado das palavras. Quem se lembra no livro de George Orwell, não é? O 1984, a novilíngua, a utilização da novilíngua para modificar o pensamento das massas. Página 53. Atualmente, interesses poderosos, altamente financiados,
estão a distorcer a linguagem para convencer a população de absurdos falsos e interesses financeiros poderosos. Agora, da página 57 à página 61. De transexual a transgênero. As palavras são suavizadas pelos ideólogos de género para não chocar a opinião pública. Essa também é outra. Vamos ver. Exemplos. Género fluido, identidade. Em vez de utilizar a própria palavra transexual. Porquê? Porque é uma palavra mais pesada. Está a ver? Então utiliza-se coisas mais fluido e tal. Coisas mais suaves. Para poder entrar mais facilmente na mente das pessoas. Então, página 63. O sexo é binário. E vamos ver, as categorias de sexo nos seres humanos, masculino e feminino, são reais, imutáveis e binários. Só existe dois sexos. Página 63, aquilo que Donald Trump disse na sua tomada de posse. Sem a existência de macho e fêmea, de homem e mulher, nenhum de nós estaria aqui. Não existe concepção fora destes dois, destas duas categorias, homem e mulher. Podem fazer o que quiserem, vão ter que sempre recorrer a um ao outro. Mesmo no chamado, nas concepções artificiais, não é como é chamado, vai sempre ser preciso recorrer a um ou ao outro. Ou seja, nenhum cientista vai criar um ser humano do nada, como Deus criou o homem e a mulher depois, não é? O cientista não vai conseguir fazer isso, porque ele precisa sempre do homem e da mulher. Estão a perceber o que é que eu estou aqui a dizer? E numa reprodução natural, normal, o homem e a mulher é nesta situação que vai nascer os filhos, não é? Então, para manter os espaços femininos seguros, no contexto do desporto, implicam que as políticas públicas tenham por base a natureza biológica do corpo humano e não a subjetividade ideológica de uma identidade de género auto-atribuída. Página 66. Por muito que os ativistas alegam o contrário, a desconstrução da família natural, homem mais mulher igual a filhos, levará ao fim da humanidade. Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. Pois laços somente afetivos e não biológicos não geram filhos. Eu vou repetir. Laços somente afetivos e não biológicos não geram filhos. Página 67. Portanto, a ideologia de género na medicina, de que vai da página 78 à página 74. Todos os que discordam do consenso científico dos ideólogos do género são rotulados de negacionistas, perseguidos, insultados, cancelados. Página 72, já estou farto de falar disso, vou passar à frente. Agora, referência à orientação médica da, não sei muito bem como é que isso se diz, que é a Associação Profissional Mundial de Saúde Transgênero. Vou aqui soletrar portanto, as letras em maiúscula, portanto, WPATH, portanto, Associação Profissional Mundial de Saúde Transgênero, sobre o tratamento de pessoas com disforia de género. Página 69. Na visão da esquerda e da extrema-esquerda, o papel das escolas é retirar as crianças à família para fazer crescer em comunidade. Típico marxismo e maoísmo. Típico. Portanto, o próprio Jorge Sarmento Moraes, na Assembleia Municipal de Lisboa, em 2 de novembro de 2023, tinha dito isso. Vejam bem, página 75. Então, o motivo político não é o único que impulsiona a ideologia de género. Página 76. O negócio farmacêutico e medical lucram bastante com o negócio da indústria da disforia de género e mudança cirúrgica do sexo, que vai da página 76 à página 77. A imposição da ideologia de género às escolas, página 79. Vejam bem como é que o livro vai tratando das várias partes da ideologia de género. Quem controla a escola governa o mundo, como já vimos. A filosofia da sala de aula desta geração será a filosofia da vida da próxima geração. É na educação que se trava a batalha. O livro de
Alexandra Kollontai, acho que é assim que se diz, Alexandra Kollontai, com o seu livro Comunismo e Família, escrito em 1920, nos diz que a escola molda o comportamento das 8 às 18, das 8 da manhã às 18, em pleno século XXI, página 69. Por isso é que quanto mais tempo as crianças estiverem fora das famílias, mais elas são moldadas, portanto, pelo pensamento cultural do sistema, digamos assim, não é? Portanto, o homem novo será moldado pelas organizações socialistas, creches, infantários, escolas, residências, universidades e muitas outras instituições, nas quais a criança passará a maior parte do dia e onde os educadores a converterão nas suas visões socialistas. Página 79. Meus amigos, por isso é que é importantíssimo, agora que o conservadorismo está a crescer, não é? Aqui em Portugal, é importante as escolas começarem a ter também forças conservadoras para se opor a toda esta operação, não é? Então, compreender a agenda que tenta incutir nas mentes das crianças, com guiões, manuais escolares e toda uma parafernália de ferramentas impostas em sala de aula e que a grande maioria dos pais nem faz ideia do que é que está a acontecer dentro da sala de aulas. Isto é importantíssimo. A maior parte dos pais não faz ideia do que está a acontecer dentro das salas de aula. Página 84. O que causou esta ideologia? A revolução sexual. Referência ao livro de E. Michael Jones, O Líbido Dominandi, e a liberdade sexual é, na verdade, uma forma de controle social. Página 87. Desculpem lá só. Dê-me licença. Portanto, a liberdade sexual é, na verdade, uma forma de controle social. Vejam bem, página 87. Tudo isso já vem lá dos anos 60, meus amigos. A perversão dos manuais de Alfred Kinsey, que se sabe serem fraudulentas, mas que continua a ser Alfred Kinsey a ser considerado o pai da educação sexual. Continua nos manuais a ser considerado o pai da educação sexual. Que está nas nossas escolas, página 89, junto com Freud e Sanger. Hoje, mais do que nunca, os pais são chamados a preocupar-se com o que os filhos andam a aprender na sala de aula. Pedro Moraes Vaz. Portanto, aqui, esta citação. Portanto, artigo 43, número 2, a lei que diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes e deve garantir a liberdade de aprender e ensinar. Eu vou aqui, porque eu tenho aqui a Constituição da República, eu vou aqui ler o artigo, portanto, artigo 43, para nós vermos a importância deste artigo. Artigo 43, liberdade de aprender e ensinar. Vamos ler a primeira linha, é garantida a liberdade de aprender e ensinar. Segunda linha, o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. O ensino público não será confessional e é garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas. Já não interessa tanto, mas é para nós vermos aqui a importância da Constituição da República Portuguesa. Os pais têm que saber isto tudo, meus amigos. Então, educação integral em sexualidade nas escolas. Página 92. Porque é que alguns adultos tentam incutir nas mentes de crianças de 3, 4, 5 anos uma ideologia? Ponto de interrogação. Porque é que os lobbies, não vou dizer LGBT por aí fora, vou dizer woks, querem tanto ir às creches, aos infantários e às escolas primárias? Porquê? Porque será? No Brasil isto aconteceu muito, meus amigos. Muito. Todos esses ativistas a invadirem as salas de aulas para fazerem representações, às vezes até teatrais, representações e shows à frente das crianças nas escolas. Isso é muito perigoso porque isto vai, portanto, manipular a mente das crianças. Não é?
Agora, manuais, referenciais, guiões e livros são produzidos aos milhares e enviados para escolas com a ideologia de género, com a ordem que são para implementar. Página 142. É exercido muita pressão nas crianças, nas redes sociais, com recurso a cantores, atores, filmes, séries, plataformas da internet, para moldar o comportamento e a mente das crianças, para estarem debaixo desta ideologia de género e aderirem a essas ideias. Página 93, 92. Agora, a EIS, não sei se é assim que se diz, Educação Integral em Sexualidade, com a sigla em maiúsculas EIS, EIS, não é? EIS, Educação Integral em Sexualidade. Seu verdadeiro motivo para a sua aplicação é a revolução cultural em curso e não a prevenção de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Página 93. Sim, porque este podia ser a prioridade. Alertar, como nos anos 80, quando houve o HIV, não é? Alertar para doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. Mas não é esta a prioridade. Isto eles estão a pôr isso de parte. A prioridade deles é a ideologia de género. Com licença. Portanto, o propósito da EIS, ou da ES, é destruir as estruturas familiares para que o Estado se encarregue da educação dos nossos filhos. Página 94. Portanto, a adolescência é a fase mais traumática a seguir ao nascimento. Página 96. Eu tenho que parar aqui, meus amigos. E eu falo por experiência. Experiência de ter vivido essa idade. 12, 13, 14, 15, meus amigos, é a idade mais complicada. Tenho uma filha, eu sei o que é que estou a dizer. 13, 14, 15, é aqui que tudo se joga. As crianças pequeninas também, porque elas vão, portanto, praticamente de 1 ano até aos 5, 6 anos, é moldada a compreensão, a formação do cérebro, não é moldado. Mas tudo se joga nos 13, 14, 15 anos, porque é a idade que nós estamos confrontados com o mundo. E é a idade onde nascem as revoltas. Revoltas contra a escola, revoltas contra os nossos pais. Tudo isso acontece nessa idade. E é precisamente nesta idade que muitos são atingidos por essa ideologia. Eu vou ler aqui uma pequena passagem do livro que eu penso ser uma das ideias centrais do trabalho. A crise demográfica é uma das ideias centrais do trabalho. Portanto, a crise demográfica é o resultado de separar sexualidade da fertilidade. E agora vamos ver. No Ocidente e não só, há cada vez menos jovens que se casam, cada vez mais tarde, e têm um único filho. O resultado é uma população envelhecida, difícil de sustentar, que caminha para o colapso demográfico. Considerando este desfecho, convém perceber porque é que o governo está tão empenhado em aprovar leis que expropriam os pais da educação dos seus filhos e entregam à escola o papel de educar crianças, adolescentes, jovens, para se tornarem expert em métodos anticoncepcionais, aborto, há toda uma panóplia de relacionamentos sexuais não heterossexuais desde a mais tenra idade. Estão a ver aqui o problema? Estão a perceber? Aqui um dos grandes problemas. E agora, página 100. Lei 38/2018 impôs a ideologia de género às escolas. É muito importante fazermos a cronologia do que se passou. E principalmente quando foi a geringonça. Muita atenção que isto foi tudo empurrado quando foi a geringonça. Menores de idade que não podem comprar bebidas alcoólicas, nem sequer podem tirar a carta de condução, ou nem sequer podem votar, portanto, menores de idade, mas podem decidir o que quiserem do próprio corpo. Meus amigos, isto não é compreensível. Então umas coisas não podem e uma outra que ainda é mais flagrante, esta já pode? Página 100. Isto é para nós refletirmos. O cidadão tem que parar e tem que pensar naquilo que está a ser votado na Assembleia da República. Tem que pensar muito bem o que é que estes partidos de extrema-esquerda estão a impor nas pessoas.
não é? E por isso é que agora estes partidos estão a sair completamente. Estão a sair completamente. Porquê? Porque já, digamos assim, o cidadão já está a acordar. Já está a ver onde é que está metido, não é? Então, página 101. No dia 6 de abril de 2018, as alterações à Lei da Identidade de Género foram aprovadas em especialidade. Página 100. Vejam bem. A 6 de abril de 2018. Na Constituição da República Portuguesa, no artigo 36, número 5, o Estado não pode programar, já vimos, a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas e religiosas. Já tivemos a ler isso. Portanto, no artigo 67, número 1, incumbe o Estado ao Estado para a prestação da família, cooperar com os pais na educação dos filhos. Cooperar a ajudar os pais a educar os filhos. E não a se embarcar os filhos para ser ele próprio o Estado a educar os filhos. Não é? Página 101. A Lei 38/18, a 7 de agosto, veio a estabelecer o direito à autodeterminação da identidade de género. Muita atenção. 7 de agosto de 2018. Página 102. Depois da lei de 2018, a autora, Maria Helena Costa, alertava que a ideologia de género já estava oficialmente nas escolas. As famílias, os pais, passavam a estar sob ataque, caso não se submetessem às reivindicações dos alunos que se autodeterminassem de outro sexo. Por exemplo, os funcionários das escolas seriam submetidos à intensa doutrinação ideológica de género e os alunos passariam a escolher a sua própria casa de banho. Tudo isso é público, tudo isso é facto, meus amigos. Página 106. E agora vamos ler. A doutrina de género defende que a feminilidade e a masculinidade, sem esgotarem os géneros, não depende do sexo, mas da cultura social. Outra vez a mesma conversa. Cada um pode ter o género que entender em diferentes fases da sua vida. Tudo depende da sua própria livre vontade. A minha vontade. Na origem, a teoria de género é um produto do feminismo radical que, aproveitando-se da concepção marxista da luta entre opressores e oprimidos, expressa uma lógica liberal de matriz norte-americana em matéria de costumes. Tudo isso vem dos Estados Unidos, não se esqueçam. Primeiro é dos filósofos da French Theory, mas depois transitaram para as universidades dos Estados Unidos. Portanto, há um propósito totalitário de desconstrução da sociedade, destruindo a família de base biparental, por via da educação das crianças e dos jovens. No limite, pretende-se eliminar Deus, que nos criou à sua imagem, homem e mulher, em Gênesis 1:27. A identidade do género não é uma ciência, antes se trata de uma ideologia. A ideologia do género é, desde logo, contrária ao modelo de família consagrado no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e ao sentido da família acolhida pelo artigo 36 e 67 da Constituição da República Portuguesa. Esta própria ideologia opõe-se aos próprios direitos do homem se nós formos analisar e, plenamente, à Constituição da República Portuguesa, não é? Porquê? Porque tudo isso é feito muito sorrateiramente. Eles vão entrando por meio dos partidos políticos primeiro, depois por meio da modificação das leis, e tudo isso vai entrando. Então o quê? Tem que haver agora uma reação contra isso. Uma reação conservadora que tem que agir ali no Parlamento também, nas leis, depois nas escolas e, por fim, na comunicação social e nos meios culturais, não é? Constituição da República Portuguesa 68, número 1 e número 2. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género da educação a dar aos filhos. Isto é intocável. Página 109. Então, na página 109 também temos: assim revela-se uma autêntica doutrinação tipo Mao Tse-tung, que é criar um homem novo segundo a doutrina neomarxista. Projeto totalitário da esquerda e da extrema-esquerda. Revela-se aqui um modelo totalitário da sociedade assente na doutrinação do pensamento único, contrário ao pluralismo de expressão e às liberdades de ensinar e aprender inerentes ao Estado de Direito Democrático, página 109. Ou seja, se nós analisarmos, mesmo em termos constitucionalistas, no Estado de Direito,
o verdadeiro Estado de Direito, mas amigos, esta ideologia de género opõe-se completamente ao Estado de Direito. Estão a perceber? Porque opõe-se aos pais. Porque ataca os pais, prima a vontade das próprias crianças. Tudo isso é pura doutrinação da esquerda, meus amigos. Então, o despacho número 7.247, muita atenção a este despacho 7.247 de 2019, tudo isso aqui no livro de Maria Helena Costa, que entrou em vigor e que impôs às escolas as disposições para a implementação da ideologia de género nas escolas, e a maior parte das famílias continuavam a ignorar o que se estava a passar. Página 116. E eu só estou a retirar pequenos apontamentos porque o livro está cheio de tudo, de várias coisas que aconteceram. Então agora, a loucura do género fluido. O que é o género fluido? Que é ser várias coisas ao longo da vida. E também da palavra agénero. O que é que significa a palavra agénero? Que não tem género. Agora vou explicar. Fluido. Bom, eu já fui um gato, um pássaro, um rio, uma árvore, um homem, uma mulher, uma criança, um bebê. Até quis ser um bebê e tudo. Porquê? Porque eu posso ser o que eu quiser. A minha vontade diz que eu posso ser o que eu quiser. Então eu, ao longo da minha vida, vou ter aquilo que é chamado, portanto, género fluido. Meus amigos, nós estamos aqui no foro já da loucura, do tratamento psiquiátrico mesmo, psicológico mesmo. Nós estamos aqui já doenças psicológicas, porque isso é mesmo isto. Nos séculos passados via-se muito isto dentro dos hospitais dos malucos, em que dentro de um hospital de malucos nós podemos ver alguém que é Napoleão, que acha que é o Napoleão, um outro que é o General de Gaulle, outro que anda lá com uma gravata pensa que é o Salazar, outro que é uma árvore, há um que anda de gatas que é um cão. Pronto, é exatamente isso, meus amigos. É exatamente isso. A loucura do género fluido. Eu chamo isso a loucura, e a autora também chama isso a loucura do género fluido, não é? Portanto, o Estado deve parar imediatamente com experiências de engenharia social. Eu vou repetir. O Estado deve parar imediatamente com experiências de engenharia social em crianças, em sala de aula, e ter a humildade de reconhecer a insensatez deste tipo de iniciativas legislativas, como o despacho 7.247 de 2019. Página 121. Meus amigos, eu faço um apelo agora que temos as forças conservadoras no Parlamento. Porque não é só o Chega está na oposição. Faço também um apelo ao PSD, porque quando vimos a convenção do PSD, quando falaram na ideologia de género, retirar a ideologia de género nas escolas, foi quando toda a gente lá na convenção do PSD se levantou e bateu palmas, e da AD, não é? E do CDS também, toda a gente se levantou. Espero que agora, que o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que está em funções, possa agora mostrar à população portuguesa o que é que tem que fazer em relação a esta matéria. Estão a perceber? Agora quer ver, da parte do PSD, quer ver trabalho, meus amigos. Então, vamos continuar. Na Geringonça, que durou 6 anos, a agenda tinha de avançar. E com a eleição de uma maioria absoluta socialista, o despacho 7.247, 2019, foi transformado no projeto de lei 332/15. Meus amigos, o antigo primeiro-ministro António Costa, no tempo da Geringonça, que fez aquilo que fez, para mim, conseguiu desconstruir as bases da sociedade portuguesa, em vários aspectos, também questões imigratórias e tudo, mas não é para aqui chamada agora esta questão. E hoje, o que é que vemos? Premiado. Foi premiado. Hoje está lá na União Europeia. Está lá todos esses agentes políticos, esses atores políticos, têm um trabalho de desconstrução de uma visão tradicional da sociedade, judaico-cristã, e depois são premiados. Nada disso é ao acaso, meus amigos. Tudo isso é muito bem planeado. Não é por acaso que essas coisas acontecem. Vocês vão ver, quando o Emmanuel Macron deixar de ser o presidente em França, como ele vai fazer parte, ou vai ser presidente da União Europeia, ou vai ser presidente de um Conselho dos Países Europeus, ou seja lá do que for. Porque é assim que esta gente funciona, meus amigos. É assim que esta agenda avança. Tem os seus atores. Então, vamos continuar.
Uma criança não tem capacidade psicofisiológica nem maturidade. Com 7 anos de idade, uma criança não tem capacidade de autodeterminação, que implica compreender e crer. Dito pelo Dr. Pedro Afonso, médico psiquiatra. Portanto, a imposição da ideologia de género nas escolas, na governação BE, PS, PAN, por aí fora, no projeto número 382/15, do BE e do PAN, e as casas de banho onde se pode escolher de acordo com o género com que se identificar. Esta foi outra que os portugueses não gostaram nada. Ou seja, as chamadas casas de banho em que qualquer um pode escolher desde que, consoante a sua própria vontade, é a identidade de género, não é? Isso fazia com que rapazes pudessem entrar em casa de banhos de raparigas. Isto foi muito falado. Muita gente da sociedade portuguesa não gostou nada disto, meus amigos, digo-vos já. E essa é uma das principais causas da queda, do desmoronamento, digamos assim, das forças da extrema-esquerda, foi precisamente isto. Foi porque quiseram impor uma ideologia e a população não quis. Tão simples como isso. Agora, página 131. No dia 15 de dezembro de 2023, o Parlamento aprovou em votação final as medidas a adotar pelas escolas para garantir às crianças e jovens a autodeterminação da identidade e expressão de género, texto relativo da lei apresentada pelo PS, BE e PAN contra os votos do PSD e do Chega. Estão a ver? Este livro é muito bom, está muito bem conseguido porque apresenta-nos aqui as leis todas para nos informar, para informar os pais. Estão a perceber porque é que é importante este manual? Então, está na nova legislação que viola de modo flagrante a Constituição da República Portuguesa. Os artigos 25, integridade moral e física, e nos artigos 36, a liberdade e segurança, e no artigo 27, os pais têm o direito e o dever de educar portanto, educar a manutenção dos filhos. Página 132. A Lei 38 de 2018 e o projeto de lei número 32/15 não têm bases constitucional, mas sim bases ideológicas e não científicas. Página 142. Já estamos aqui a ter a resposta final: ciência ou ideologia. Agora é que estamos a ver que é uma ideologia, não é uma ciência. A autodeterminação da identidade e a expressão de género em crianças não tem base científica. Esta é uma das ideias centrais do texto. A ICT principal deste trabalho, eu vou repetir, a autodeterminação da identidade e expressão de género em crianças não tem base científica e não tem. Então, se nós pegarmos na parte biológica, não tem mesmo base científica. Página 142. Os ativistas querem fazer militantes. Vejam bem, os ativistas querem fazer militantes desde o berço e pouco se importam com o que as próprias crianças possam vir a sofrer, porque elas não querem saber se a criança vai sofrer depois com a transição e com as cirurgias e com isso tudo, e com os tratamentos hormonais. Por causa dos ativistas que usam as crianças para fazer avançar a agenda de género. Página 136. Muito bem aqui. Por causa que as crianças são usadas para fazer avançar a agenda de género. E agora, vamos ver que isto está no glossuário, porque este livro está muito bem feito e tem uma parte final do glossuário das palavras, para nós também entendermos um pouco melhor as coisas. Porque há aqui muitos conceitos um pouco confusos, mas depois torna-se tudo fácil se nós estudarmos os conceitos. Então, definição de género. A Maria Helena Costa no final dá 4, mas a principal que ela utiliza é este, que é utilizado no livro, que é uma ideologia que afirma que o sexo corporal é irrelevante para a identidade humana. Vou repetir. Afirma que o sexo corporal é irrelevante para a identidade humana. Vejam bem, ou seja, a parte biológica não interessa. Página 280, porque o grande medo deles é a parte biológica, meus amigos. E agora vamos ver a palavra transgénero. Termo que se refere a pessoas que desejam determinar a sua identidade com base nos seus sentimentos, em vez de o fazer com base no seu corpo biológico. Vou repetir. Palavra transgénero. Termo que se refere a pessoas
que desejam determinar a sua identidade com base nos seus sentimentos, em vez de o fazer com base no seu corpo biológico. Página 283. Ou seja, o meu sentimento é mais importante que a realidade. Bom, se isto assim for, então olha, eu quero ser o Presidente da República. Desculpa lá, tirem lá o Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu agora, a partir da manhã, vocês vão chegar aqui à minha casa e eu determino que eu quero ser Presidente da República Portuguesa. Isto é uma loucura, não é? Mas é a minha vontade que vai primar sobre a realidade. Estão a perceber aqui os exemplos que eu estou aqui a querer dar, não é? Então, porque se a gente for na conversa desta extrema-esquerda, qualquer dia é isso que vai acontecer. Qualquer um pode ser aquilo que quiser. Não pode ser, há regras. Há regras básicas, regras materiais, regras da realidade, regras biológicas, regras da natureza que o ser humano tem que cumprir. Meus amigos, imagina que uma criança agora quer ser o super-homem. Eu agora vou ser o super-homem. Veste-me um fato, veste a capa, está no 8º ou no 9º andar, pega na janela, atira-se da janela e começa a voar. O que é que vai acontecer à criança? Vai cair e vai morrer, não é? Porquê? Porque a criança não é o super-homem. Portanto, a vontade da criança não pode se impor à realidade, que é uma criança, não é? Então, vamos continuar. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Agenda de Género. Manual lançado em 2010 pela OMS. Normas para a educação sexual na Europa e em parceria com o governo alemão. Página 144. Manual contra a cultura judaico-cristã. É um autêntico manual contra a cultura judaico-cristã. Aliás, a OMS, toda ela se opõe, não é? A OMS obedece a uma agenda apoiada pela IPPF. O que é a IPPF? International Planned Parenthood Federation. E estamos outra vez com a Planned Parenthood, que é que começou nos Estados Unidos, uma das principais organizações que primeiro começou com as clínicas do aborto e depois ampliou o seu domínio contra a família tradicional, não é? Tudo financiado pelos mesmos. Não vou estar aqui a dizer os nomes, não é? Hoje, a principal função da escola não é a de ensinar a ler e a escrever e a contar, mas a de encher as mentes das criancinhas de ideologia de género. E que há 114 géneros que a escola lhe apresenta. Página 159. O artigo do Manual Press de 2011 e o novo Manual Press de 2022-2023 que são incutidos nas mentes das crianças e não deve ser um documento para os pais consultar. Não é um documento que os pais devem consultar. Não, os pais não podem ver. Os pais não podem ver. Vejam bem. São as ideias feministas de Farah Stone, Sulamit e Kate Millett, feministas radicais, cujas ideias servem de base para o Manual Press do primeiro ciclo e nos outros ciclos que estão presentes na raiz do Manual Press, página 162. E agora, Guiões da Educação, Gênero e Cidadania, a GEC, 2015. Guiões da Educação e Gênero e Cidadania, página 165. 4 guiões publicados pela CIS, pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, para garantir que nenhuma criança escape da formatação ideológica de género. Página 165. E agora, Gabriel Kubi, referência importante ao livro de Gabriel Kubi, A Revolução Sexual Global, Destruição da Liberdade em Nome da Liberdade. Página 170 e página 171. Referencial da Educação para a Saúde de 2017. Primeiro, segundo, terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. Estes manuais são ideológicos, são ideologia pura. A teoria de género rompe com a realidade para entrar num mundo imaginário, onde o género substitui o sexo e onde os corpos já não valem nada. Ao negar a realidade e o corpo, a religião woke junta-se então às utopias transhumanistas. Escrito por Jean-François Bernstein, o livro A Religião Woke. Podem ir ao canal, eu tenho ali também para depois mostrar, mas podem ir ao canal para então pesquisar o resumo do livro, página 178.
Referência aqui da Maria Leila Costa. Orientação Técnica Internacional sobre a Educação Sexual de 2018. A ONU dá instruções claras para sexualizar as crianças pequenas nas escolas, nas creches, nos infantários, no ensino primário e em todos os ciclos da escolaridade, em todo o mundo. A ONU, vejam bem, página 179. A normalização da sexualidade entre crianças e adultos no Manual de Orientação Técnica Internacional sobre a Educação Sexual 2018. Aqui este assunto, não posso falar disso aqui no canal. Página 179, 180, tem a ver com a Pronto. Os adultos, crianças, não vou falar disso aqui, porque é um assunto perigoso e aqui não vou arriscar fazer isso no canal. Mas está a acontecer também. A normalização desta situação. Então, a Fundação Rutgers, RUTGERS, Standard for Sexuality Education in Europe, da OMS, a Rutgers, que trabalha de perto com a Fundação Bill and Melinda Gates, a Fundação Internacional do Planeamento Familiar, sempre os mesmos atores, e opera em 27 países. Página 182. Porque a OMS insiste em currículos oficiais em sexualidade de todos os tipos, às criancinhas. Porquê? Ponto de interrogação. Desde os 0 aos 4 anos e depois dos 5 aos 7 anos, página 184, 185, a ONU não tinha coisas mais importantes para fazer, como a Organização das Nações Unidas? Porquê? Já todos nós deveríamos parar e pensar porque é que ela faz isso. Qual é o interesse dela nas criancinhas, em incutir à força nas criancinhas coisas sexuais? A ONU tem coisas muito mais importantes para fazer, não é? Agora, Manual Kinder. Desconstrução de estereotipos desde a infância. Vejam bem, desconstrução de estereotipos desde a infância, 2003. A saúde pode estar a colapsar, mas não falta dinheiro para os manuais de género. Quer dizer, falta material nos hospitais, maternidades fechadas, ordenados para os enfermeiros, auxiliares e médicos que poderiam ser muito superiores às horas que eles fazem, com a falta de material, falta de infraestruturas. Eu sei do que é que estou a dizer, não posso aqui dizer no canal, mas sei porque é que eu sei a realidade de um hospital. Tudo isso. Não há dinheiro para essas coisas todas que seria a primeira coisa mais importante na saúde. Mas há dinheiro para manuais, para mudar de sexo, isto e aquilo, lá. Vocês não acham que há alguma coisa que não está a bater bem neste mundo ocidental e neste país? Em Portugal? Em maio de 2023 saiu mais um manual. Exatamente, portanto, em maio de 2023 saiu mais um manual. O Manual Kinder, Desconstrução de Estereotipos desde a infância. Os 5 primeiros anos da criança são os mais importantes para a informação do cérebro, aquilo que eu disse há bocado, os 5 primeiros anos. Página 189. O guia O Direito a Ser nas Escolas. Esse guia é muito importante. O guia O Direito a Ser nas Escolas, 2023. O guia foi enviado às escolas sem que o projeto de lei, isso é importantíssimo, 332/15, que aplica e impõe a ideologia de género às escolas, ter sido votado e aprovado na especialidade. Página 195. Já estava a ser já estava tudo a avançar, sem que a lei tenha sido aprovada. Isso não pode acontecer, meus amigos. Isto tudo na geringonça. A geringonça preparou isso tudo, que foi depois, não é? Portanto, a tolerância e a diversidade, as duas palavras mágicas que põem à frente para nos calar, não é? Tem sido utilizado nas escolas como forma de confundir as crianças com mensagens confusas e falsas sobre sexualidade, numa idade em que elas não têm maturidade suficiente nem entendimento para compreender. Página 199. Os próprios promotores da ideologia de género dizem que esta ideologia não existe. Eles próprios, por isso é que a malta toda ali do BE, do PAN, dessa turma toda, mas isto não existe, é tudo mentira, agora é invenção, não existe. Estão à rasca, não é? Desculpem lá a expressão. Página 200 a página 207. Agora, página 204, temos aqui o incesto, não quer dizer aqui a palavra,
e a destruição da família são propostas do feminismo radical e dos ativistas woke, para não dizer o nananana mais, não é? Amanda Palha, reparem bem no que essa senhora disse. Não sei se aquilo é uma senhora, se este artista ou esta artista disse. Amanda Palha, que é uma travesti, bissexual, anticapitalista, ela é que se diz assim, especialista em estudos de género no Brasil, no dia 19 de janeiro de 2022, a convite na Universidade de Coimbra, quando esteve cá em Portugal, explicou que a monogamia e a família devem acabar. Bom, quando nós temos pessoas na televisão a dizer que as pessoas num certo partido têm que morrer, não é? Vimos bem essa declaração na televisão e não teve consequências nenhumas até agora, que deveria ter, em termos penais e constitucionais, devia ter consequências. E temos uma pessoa destas que, em plena Universidade de Coimbra, nos diz que a monogamia e a família devem acabar, a família tradicional deve acabar. E não acontece nada a essas pessoas. Se fosse um conservador a dizer qualquer coisa, era logo no dia a seguir, acho que estava detido, meus amigos. Portanto, nós temos que pensar seriamente o que é que se está a passar na nossa sociedade. O que é que dói aos progressistas quando chamamos ideologia? Sim, porque isto é uma ideologia. O que é que dói a eles? A teoria de género não é teoria nenhuma, é uma ideologia. É o facto de isso apontar para a falta de fundamento científico. A ideologia de género não é comprovada cientificamente. É uma pura construção teórica e ideológica completamente antibiológica da ideologia da extrema-esquerda. Outros instrumentos de doutrinação ideológica a serviço do Ministério da Educação. O site RTP Ensina, está aqui tudo, e a Educação para a Cidadania foram inundados com a ideologia de género, com conteúdos ideológicos, vídeos, sites e tudo e mais uma coisa. Página 209 aqui. As associações mais têm entrada livre nas escolas. Para não dizer as letras todas do alfabeto. Ou seja, as associações das letras todas do alfabeto mais têm entrada livre nas escolas. Porquê que os conservadores não podem ter entrada livre nas escolas com programas para defender a família, para defender as crianças, para defender o cidadão de bem? Porquê que nós também não organizamos programas e conferências para as escolas? Por que não? Porquê que nós também não podemos ir às escolas primárias, preparatórias do primeiro, segundo e terceiro ciclo, todas essas escolas? Porquê que nós não podemos também organizar nós, os conservadores, programas? Porquê? Não nos deixam. Mas eles podem. Isto tem que ser refletido, isto tem que ser pensado. Porquê que uns podem? Porquê que a esquerda em Portugal pode tudo e porquê que a direita conservadora não pode nada? Nós temos que pensar. Temos que pensar. Então, então vamos continuar, não é? Portanto, as associações, como eu estava a dizer, das letras todas do alfabeto, têm entrada livre nas escolas e as crianças são levadas para sessões sobre identidade de género sem que os pais tenham a mínima noção do que se passa dentro da sala de aulas. Isto aconteceu, agora não me lembro, vagamente, na altura vi isso em vídeo, numa palestra, não sei se foi com a Maria Helena Costa, já não me lembro, de um grupo, de uma professora que foram lá à sala de aula, interromperam a aula, pegaram no grupo de alunos, levaram o grupo de alunos para o auditório, ou para a poli, não sei como é que agora se chama, como é que era, como é que aconteceu, e tiveram lá uma plena sessão de ideologia de género, sexualidade e algumas digamos assim, intervenções para as crianças sem que os pais soubessem nada. Meus amigos, isto é muito grave. Meus amigos, isto é completamente anticonstitucional. Isto não pode acontecer. As forças conservadoras vão ter no Parlamento agora, uma coisa dessas não pode acontecer em sala de aula. Não pode, meus amigos. Porque aqui nós temos isto aqui bem escrito. Salvo erro, agora não vou perder tempo, porque não assinalei aqui, não é? Onde é que está? Portanto, o artigo 37 é este aqui, artigo aqui, dê-me só um bocadinho.
Onde é que está? Não queria estar a perder tempo, portanto... Artigo 43. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Religiosas, nenhuma religião, seja o cristianismo ou o islamismo, seja o que for, pode chegar a uma escola e impor uma coisa qualquer. Nenhuma política, nenhum partido pode ir lá doutrinar as crianças. Não sei se sabem, mas isto é constitucional também. Também filosóficas, nenhum filósofo pode chegar lá e doutrinar as crianças com uma coisa que o Estado que não pode fazer, constitucionalmente. E ideológica. Ninguém pode lá chegar com essas ideologia de género, não pode fazer isso. Agora, se a ONU e a União Europeia estão a fazer isso, porque os próprios direitos humanos e as cartas da União Europeia também não deixam, porque está lá escrito, alguma coisa não está bem. Alguém está a pisar o risco. Percebem o que é que eu estou aqui a dizer? Então, meus amigos, vamos pensar nisto tudo. Confundir as identidades biológicas das crianças é o grande objetivo dos ativistas de género. Confundir a identidade biológica das crianças. Página 221. Página 221. O projeto de educação, as letras todas do alfabeto mais, é apoiado financeiramente pela Fundação Europeia da Juventude do Conselho da Europa entre janeiro e setembro de 2005. Desde então o projeto tem continuado com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude IP e do SIS, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Aqui na página 226, Maria Helena Costa nos fala da cegueira ideológica da doutora Zélia, que é uma psiquiatra e ativista da esquerda. Essa cegueira ideológica não muda o facto de que há cada vez mais jovens adultos a arrepender-se da transição, que é chamada em termos técnicos destransição. Ou seja, já não querem a transição, agora estão num processo de destransição, que é voltar para trás, não é? Muitas vezes não conseguem porque é irreversível quando há aspectos cirúrgicos, não é? Página 226, chamada destransição. Agora, a influência dos média, das redes sociais e da escola tem aumentado. A disforia de género, o que é? Eu esqueci-me de há bocado de dizer, mas é importantíssimo saber. A disforia de género é um transtorno da identidade sexual, que induz um sofrimento por uma rejeição do próprio sexo. Quando há uma criança que diz que rejeita o seu próprio sexo, em termos técnicos, isso se chama disforia de género. Bom, já sabemos isso. Agora, há WPATH, maiúsculas, que é a Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgénero, que eu não sei como é que isso se letra, mas pronto. E o estranho caso dos ficheiros desta associação. Houve um estranho caso que a Maria Helena Costa explica, que aconteceu. A medicina de género é construída sobre bases instáveis. De acordo com a análise de André Gregory, Nicholas Davis e Ian Sample, sobre o relatório final da própria doutora Case, que conseguiu mostrar tudo isso. Portanto, a página 239, aqui tem tudo no livro, quem quiser aprofundar. Infelizmente, os governantes têm dado ouvidos a essas associações das letras todas do alfabeto e continuam a ignorar todos os estudos científicos, todos os casos de arrependimento na mudança de sexo, todos os suicídios e tudo aquilo que denuncia que a ideologia de género é extremamente perigosa. Página 248. Em Portugal, há um silêncio da comunidade médica sobre a dor e o desespero de todas as crianças que experimentaram a disforia de sexo e os tratamentos e cirurgias. Todos os dias os canais de TV promovem a agenda de género e permanecem mudos sobre a destransição e o arrependimento de toda esta gente. São muita gente, meus amigos. Página 269. Página 271 a 274. O papel do psicólogo. O chamado psicólogo ativista woke na destruição de vidas de crianças. Meus amigos, eu faço um apelo aqui. Eu faço um apelo para os pais cristãos conservadores
procurem psicólogos que sejam cristãos e conservadores. Atenção onde é que vocês se vão meter. O acompanhamento com psicólogos cristãos e pastores é a melhor coisa que vocês podem fazer. Pastores ou padres, ou seja o que for, dependendo da religião do cristianismo. Portanto, vocês têm que ter muito cuidado onde é que vão. Muito cuidado, porque há aqui casos, eu não vou aqui falar, portanto, o caso de duas famílias apanhadas no caso da psicóloga. O culto trans que se espalha pela sociedade. Muita atenção a isso, está aqui tudo relatado. Eu não vou falar muito disso aqui, mas muito cuidado com os psicólogos, que muitas vezes há muitos ativistas infiltrados que são psicólogos, eu chamo isso infiltrados, que são ativistas, não é? E que desencaminham os processos todos e muita gente está arrependido de toda esta gente. Que em vez de ajudar as crianças, antes pelo contrário. E muita atenção porque a lei protege esta gente toda. Por enquanto, nós agora estamos as forças conservadoras que vão fazer agora, espero que o nosso partido Chega faça um grande trabalho na Assembleia da República também agora, como oposição a toda esta coisa, todo este processo. Depois, no final, temos agora, apenas para resumir o livro, temos o glossuário das palavras que convém ler para o nosso conhecimento, aumentar o nosso conhecimento, da página 280 a 283. Depois temos as perguntas sobre a ideologia de género, que são perguntas frequentes, da página 284 a 295. Não vou aqui resumir, porque eu também quero que vocês comprem o livro. Depois, as preocupações com a privacidade, da página 296 a 297. Os direitos dos pais e dos estudantes, que vai da página 298 a 299. O envolvimento dos pais e construções comunitárias, da página 300 a 303. Depois, esteja pronto a defender os seus filhos, que vai da página 306 a 308. Depois, para os pais, portanto, uma parte pais, que vai da 309 a 313. Tudo isso na parte final do livro, meus amigos. Portanto, este livro é ouro sobre azul no que diz respeito a tudo o que eu falei até agora. É ouro sobre azul. É um manual de defesa. É o nosso manual de defesa. Agora, coisas importantes para a parte final como conclusão, que eu achei aqui pertinentes no trabalho de Maria Helena Costa, e desde já agradeço muito o trabalho que esta pessoa tem estado a fazer, que é um trabalho fantástico, muitas vezes é desvalorizado e, no entanto, devia ter mesmo incentivo e devia ser até ajudado financeiramente e tudo. Portanto, meus amigos, apontamentos importantes do trabalho. Na verdade, os pais nunca são informados do que de facto se passa nas aulas que abordam a sexualidade de acordo com os conceitos de ideologia de género. Isto devia ser proibido. Não sou eu que faço as leis, mas isso devia ser proibido. Os pais devem ter acesso completo a tudo o que estas disciplinas dizem. Tudo. Tudo. Inclusive, os próprios pais, um dos pais, se tivesse tempo, se não trabalhasse, devia estar presente. Os pais até deviam estar presentes na sala de aula, meus amigos. Eu sei que isto é um extremo, o que eu estou a dizer, mas isto chega a um ponto em que quase que se torna obrigatório dizer isso. Depois, outro apontamento importantíssimo que eu fartei de falar aqui no vídeo: a vontade não determina a identidade. Eu vou repetir: a vontade não determina a identidade biológica da pessoa, nem determina o tipo de ser material da pessoa. Nem o tipo material, nem o tipo psicológico, nem o tipo cultural. Nada. A vontade, muita gente tem vontade, eu tenho muitas vontades, mas a minha vontade não deve primar sobre os outros, meus amigos. Agora, outra coisa importantíssima. Nós não somos construções sociais. Nós somos 4 fatores. Temos 4 fatores. Fator biológico, fator ambiental do meio social, fator temporal e histórico e fator hereditário e genético. Vou falar desses 4 fatores rapidamente. Fator biológico. Eu sou o meu corpo. Eu não sou o corpo do vizinho. Eu sou o meu corpo, nem o corpo da vizinha. Eu sou o meu corpo. Segundo, fator ambiental e o meio social. Também sou influenciado desde pequenino pelo meio à minha volta, que é o meio social, o meio familiar,
o meio da sociedade, o meio da escola, o meio do trabalho, vocês quiserem do café, sou influenciado pelo meio social. Terceiro fator, o fator temporal ou histórico, ou cronológico, como vocês quiserem. Ou seja, um homem do século XX não é igual, ou do século XXI, não é igual a um homem do século XV, que não é igual a um homem do século I, que não é igual a alguém que viveu antes de Cristo. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Cada época, cada era tem o seu contexto. E quarto e último, o fator genético hereditário. O que é que isso quer dizer? Eu já trago dentro de mim coisas que vêm dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, por aí fora. Por isso é que quando há estas doenças, muitas vezes doenças que ainda não se consegue cura, não se consegue, como o câncer, por exemplo, há fatores hereditários, genéticos. Portanto, fator biológico, fator do meio social, fator temporal e fator hereditário. São 4 fatores que constituem o ser humano, que prova por A mais B que nós não somos uma construção social. Isto são doutrinas da extrema-esquerda. Meus amigos, conclusão, ideia central do trabalho, conclusão. A ideologia de género não é ciência, é pura ideologia de cariz social da esquerda e extrema-esquerda. Porque é essa que é a grande conclusão deste trabalho, deste autêntico manual de defesa, aqui, para os meus amigos verem bem, e que convém ter em casa. E convém ter em casa na mesa de cabeceira. Para muitos pais, meus amigos, muitos. Eu diria de todos, mas fica aqui esta grande recomendação para o canal Ocidente Neri Livros. Agora vamos aos livros, rapidamente, vamos aos livros. São poucos, não vou amassá-los muito. Portanto, um dos últimos trabalhos, não houve mais, porque a autora tem mais trabalhos, não é? Mas uma defesa do superior interesse das crianças, é a Hora dos Pais, Maria Helena Costa, também tenho o resumo, é um resumo pequenino de 15 minutos, mas podem lá ir ver. Na altura fiz um resumo, na altura fazia resumos pequeninitos, porque dava pouco conteúdo, não é? Agora, temos aqui alguns livros, poucos, que eu achei muito importante. Alguns até vou fazer também no canal, mais para a frente, que eu tenho muita coisa, meus amigos. Vou fazer mais para a frente. Mas tenho aqui um livro em francês, porque infelizmente não existe a tradução em português, de Bérénice é uma autora francesa, Bérénice Levet, é assim que se diz em francês, porque eu sou francês, não é? Falo perfeitamente francês, melhor que português até. Por isso é que às vezes eu digo algumas coisas, algumas palavras em português, que ainda têm um género no francês à mistura, não é? Mas aqui, Bérénice Levet, que escreve La théorie du genre, a teoria do género. La théorie du genre ou le monde rêvé des anges. Eu vou fazer a tradução. A teoria do género ou o mundo sonhado pelos anjos. Veja bem, o título. Porquê é que ela utiliza este título, a Bérénice Levet? Porquê? Eu vou mostrar aqui o livro. Ela utiliza este título porque isto é uma autêntica ideia imaginária de redesenhar o mundo e redesenhar os seres humanos à imagem de uma ideologia. Que é exatamente isso que é a teoria do género, que eu chamo ideologia do género, não é? Portanto, muito importante este pequeno livro que tem apenas 200 e tal páginas, mas que tem muita coisa, tudo. O que é a teoria? Quem foi Simone de Beauvoir? Vai-nos falando de todas as supostas teóricas do género que foram aparecendo, do wokismo, de todas essas ideologias, não é? Judith Butler, por aí fora, Robin DiAngelo, todas essas autoras que agora também fazem parte da ideologia woke e do antirracismo, que está muito ligado, o antirracismo como ideologia está muito, ela aqui nos fala disso, está muito ligado a esta ideologia do género, tudo isso, portanto, esta autora, Bérénice Levet, nos fala. Depois, um livro que eu vou fazer a apresentação, também importantíssimo aqui para o canal, de António Risério, um autor muito importante, que nos fala aqui de um trabalho importantíssimo, edita aqui um trabalho importantíssimo, sobre o relativismo pós-moderno
e a fantasia fascista da esquerda identitária, meus amigos. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso. Porque isto é brasileiro, é livro brasileiro, é edição brasileira. Porquê que o Brasil tem estes trabalhos e porquê que quando eu entro aqui nas principais livrarias, Fnacs, Bertrands, Almedinas e por aí fora, não falo das livrarias de rua especializadas, estou a falar das grandes, para as massas que atingem o público, porquê que eu não vejo esses livros à venda? Porquê que eu só vejo o contrário? Porquê que eu só vejo a extrema-direita, o conservadorismo, que não sei o quê, e eu não sei o quê, sempre ao contrário, funciona sempre em favor da esquerda contra a direita. E porquê que não fazem livros desses, assim como este? Eu pergunto. Relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. Nós aqui em Portugal vemos o contrário, é contra a direita, é contra o conservadorismo. Estão a perceber o que é que se está a passar nas livrarias? Portanto, aqui, este trabalho eu vou fazer aqui no canal. Não percam, porque eu vou fazer o resumo deste trabalho. O que é esta esquerda identitária e essa fantasia fascista que eles têm de ocupar tudo e todos e de impor tudo a todos? Bom, agora, continuando. O livro que eu já fiz o resumo no canal, podem ver, de John McWhorter, Racismo Woke, como uma nova religião está a dividir a sociedade, que nos fala também das teorias de género, também um bocadinho, não muito, que este é mais vocacionado contra o antirracismo, mas também nos fala daqui das ideologias. Depois, a religião woke, citado por Maria Helena Costa, Jean-François Bronstein, também outro grande francês que eu acompanho de perto as conferências, os livros. Não conheço pessoalmente o autor, mas acompanho todo o trabalho do autor de perto. A Religião Woke, que também já fiz a apresentação no canal, é um livro obrigatório, citado por Maria Helena Costa. Outra vez, Berenice Levet, uma grande autora, que nos fala: libertem-nos do feminismo, as novas inquisições. Este aqui já tem tradução, portanto é em português. Berenice Levet. Eu fiz o resumo no canal. Podem ir ver que está lá o resumo. E por fim, do nosso grande amigo conferencista pastor Luciano Subirá, que tem aqui um trabalho importantíssimo, o propósito da família. Agora, como defesa para nós cristãos conservadores, a importância da visão familiar na relação com Deus, que nos fala também da importância das crianças, que são a herança de Deus. As crianças não são nossas, os nossos filhos não são nossos. Primeiro são de Deus, são feitos à imagem de Deus e devem ser preservados, ajudados, defendidos e protegidos. Esse é o grande propósito da família. Espero que tenham gostado. Um abraço. Vem aí mais livros. Espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima.